O relógio marcava 5h30 da manhã, quando Eduardo Ferreira, 52 anos, abriu lentamente os olhos no quarto amplo de sua mansão. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo leve som de pássaros do jardim. Era um homem acostumado ao luxo, dono de uma rede de empresas de tecnologia e imóveis, que se espalhava por 3 estados. Sua vida era marcada por reuniões milionárias, viagens de primeira classe e jantares com políticos e empresários influentes. Mas, naquela manhã, ele não pensava em lucros nem em novos contratos. Pensava em algo muito mais simples e muito mais profundo. Há meses, uma inquietação crescia dentro dele. Eduardo sempre ouvira falar sobre bondade, compaixão e acolhimento, especialmente de pessoas religiosas. Ele mesmo se considerava um homem correto aos olhos da sociedade. Fazia doações significativas a instituições de caridade, patrocinava eventos beneficentes e ajudava funcionários em dificuldade. Mas havia uma dúvida que o corroía. Será que as pessoas me tratariam da mesma forma se eu não tivesse nada? Era uma pergunta simples, mas que o incomodava profundamente. Tinha visto amigos perderem negócios e, de repente, serem ignorados por quem antes os elogiava. Também ouvira histórias de pessoas pobres sendo tratadas com frieza em lugares onde o discurso era de amor ao próximo. Certa noite, enquanto navegava pela internet, Eduardo se deparou com um vídeo de um homem que se disfarçara de mendigo e visitara diferentes igrejas, filmando secretamente as reações. Em algumas, foi recebido com carinho. Em outras, com olhares de reprovação. Aquilo acendeu uma chama em seu coração. Eu vou fazer isso, mas sem câmeras, sem rede social, só eu e minha percepção. Quero sentir na pele, murmurou. Sozinho no escritório, decidido, passou semanas planejando o experimento. Primeiro, pensou nas roupas. Não poderia usar nada que denunciasse sua verdadeira condição. Precisava parecer genuinamente alguém em situação de rua. Comprou calças largas e surradas, em um brechó distante, um casaco velho com alguns rasgos e um par de tênis gastos. Deixou a barba crescer, os cabelos sem cortar, e na véspera, até esfregou um pouco de terra para dar mais realismo ao disfarce. No entanto, Eduardo não queria simplesmente fingir pobreza por um dia. Seu objetivo era se colocar no lugar de quem realmente enfrenta o preconceito diário, sem luxo, sem status. Por isso, decidiu não levar nada que o ligasse à sua vida real. Nem celular de última geração, nem relógio suíço, nem carteira cheia. Apenas um documento de identidade dobrado no bolso interno do casaco. Por precaução, o próximo passo era escolher os lugares. Ele queria visitar diferentes tipos de igrejas, ouvir diferentes formas de culto, sentir o clima de cada comunidade. Entre as opções, colocou na lista algumas igrejas evangélicas, um templo católico e, por recomendação de um vizinho, a Congregação Cristã no Brasil CCB. Do pouco que sabia, a CCB era conhecida pela simplicidade, pelo silêncio e pela ausência de distinção entre ricos e pobres. Não havia cobrança de dízimo obrigatório, nem grandes campanhas financeiras. Era um ambiente em que teoricamente todos eram iguais. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que no fundo, ainda julgam pela aparência? Seu desafio para si mesmo era não facilitar. Queria chegar ao culto como alguém totalmente desconhecido, sujo, desarrumado, sentado em um canto. Não pediria nada, não se apresentaria, não tentaria ser simpático, apenas observaria. Na noite anterior ao primeiro dia do plano, ficou diante do espelho por alguns minutos, vestido com o disfarce completo. A imagem que viu o fez estremecer. O homem refletido não parecia em nada o respeitado empresário, que assinava contratos milionários. Os olhos, antes confiantes, agora estavam ocultos sob sobrancelhas desgrenhadas. O casaco pesado e encardido escondia os ombros largos que antes sustentavam ternos impecáveis. Se eu me encontrasse na rua, será que pararia para conversar comigo? Perguntou a si mesmo. O silêncio como resposta foi mais incômodo do que esperava. Eduardo sabia que de alguma forma, aquela experiência o confrontaria não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Ele teria que enfrentar sua própria visão sobre pobreza, miséria e dignidade. Tinha medo do que iria descobrir. No dia seguinte, acordou cedo, colocou o disfarce e saiu sem avisar ninguém. Pegou um ônibus municipal algo que não fazia há mais de 20 anos, e no trajeto começou a receber os primeiros olhares. Algumas pessoas desviavam o rosto, outras, discretamente, olhavam de cima a baixo. Ele já sentia o peso da invisibilidade social. Ao chegar perto do templo da Congregação Cristã no Brasil, respirou fundo. Não havia placas chamativas nem música alta do lado de fora. O prédio era simples, pintado de branco, com janelas altas e um portão discreto. Um pequeno grupo conversava na calçada, todos bem vestidos, com roupas sociais. Eduardo se perguntou se alguém se aproximaria dele. Foi então que percebeu. Seu teste estava prestes a começar. Não seria apenas um experimento social, seria um espelho, um que poderia revelar mais sobre os outros, mas também sobre quem ele realmente era. Eduardo parou diante do portão da Congregação Cristã no Brasil. O templo era simples, mas bem cuidado. As paredes brancas refletiam a luz suave da manhã, e o jardim, pequeno e organizado, mostrava flores discretas. Não havia cartazes chamativos, nem caixas de som na calçada, apenas a presença de algumas pessoas conversando em voz baixa, como quem aguarda algo especial começar. Segurou o casaco surrado mais junto ao corpo, sentindo o peso do disfarce não apenas nos ombros, mas na alma. O casaco tinha cheiro de mofo, e a calça larga, comprada num brechó distante, arrastava um pouco na barra. Nos pés, o par de tênis gastos, com o solado já quase solto. Ele sabia que, visualmente, a primeira impressão seria exatamente a que queria, a de um homem que vivia na rua, ou passava por grandes dificuldades. Respirou fundo e atravessou o portão. Alguns rostos se viraram na direção dele. Não foi nada escandaloso, nenhum olhar carregado de desprezo evidente, mas havia curiosidade. As pessoas o mediram rapidamente, de cima a baixo, e voltaram à conversa. Talvez se perguntassem de onde ele vinha, se precisava de ajuda ou mesmo sei, estava perdido. Eduardo sentiu, por alguns segundos, que estava entrando em um território estranho, mas também sentiu algo inesperado. Ninguém se apressou em se afastar. Entrou pela porta de madeira escura. O cheiro interno era característico de igrejas antigas. Madeira encerada, ar fresco, um leve perfume vindo de algum sabonete ou shampoo usado pelos fiéis. O espaço era amplo, com bancos de madeira, alinhados de forma ordenada. As janelas altas deixavam entrar a luz natural, e o púlpito ficava elevado, mas sem adornos chamativos, menos apenas uma mesa simples e um microfone. O silêncio era quase palpável.
acostumado a cultos com música ambiente ou gente conversando antes de começar, Eduardo se surpreendeu com aquela atmosfera. As poucas pessoas presentes estavam sentadas, algumas com os olhos fechados em oração, outras folheando um inário. Mesmo os cumprimentos eram dados em voz baixa. O contraste com o mundo lá fora era tão forte que ele sentiu como se tivesse cruzado uma barreira invisível. Enquanto caminhava lentamente pelo corredor central, sentiu mais alguns olhares. Eram olhares mistos, menos alguns de curiosidade, outros neutros, e até um ou dois que pareciam carregar uma ponta de compaixão. Mas, para seu alívio, não houve cochichos, risadinhas ou gestos de desdém. Ninguém levantou para pedir que ele se sentasse em outro lugar. Ele percebeu que de alguma forma estava sendo aceito naquele silêncio. Escolheu um banco mais ao fundo e se sentou. A madeira estava fria, mas confortável. Colocou as mãos no colo e observou. As pessoas entravam, se cumprimentavam com um leve aceno de cabeça ou um aperto de mão. E logo se dirigiam aos seus lugares. Nenhum papel era distribuído. Não havia folhetos com o programa do culto. Parecia que tudo ali acontecia de forma orgânica. Sem um roteiro formal, Eduardo percebeu uma senhora idosa entrando e procurando lugar. Automaticamente, ele se levantou e ofereceu espaço no banco. Ela sorriu, agradeceu e se acomodou. Não fez pergunta sobre quem ele era ou de onde vinha. Apenas um sorriso e um Deus te abençoe em voz baixa. Esse pequeno gesto aqueceu algo dentro dele, enquanto observava mais pessoas chegando. Notou que ninguém usava roupas extravagantes. Homens vestiam ternos simples ou camisas sociais. As mulheres vestidos ou saias discretas, algumas com véu. Havia crianças comportadas, sentadas junto aos pais. A ausência de ostentação era notável. Para alguém que passava a vida cercado de marcas caras, aquilo tinha um impacto profundo. Eduardo pensou no seu plano inicial, identificar-se. Haveria julgamento ou preconceito explícito. Até aquele momento, não havia. Sim, existiam olhares menos. Afinal, sua aparência chamava atenção. Mas eram olhares que pareciam mais tentar entender do que afastar. Um jovem passou por ele e, antes do sentar-se à frente, estendeu a mão. A paz de Deus, irmão. Foi breve, mas genuíno. E aquela saudação, simples e despretensiosa, começou a quebrar parte do gelo que ele carregava. Lentamente, o templo foi se enchendo. Os bancos se ocupavam sem que houvesse lugares reservados para líderes ou famílias importantes. Isso chamou a atenção do empresário. Na maior parte dos eventos sociais, ou até religiosos que já frequentara, sempre havia áreas ventiladas ou cadeiras separadas para figuras de destaque. Ali, não. O irmão que provavelmente pregaria estava sentado entre os demais, sem qualquer sinal de distinção. À medida que o horário se aproximava, o silêncio se aprofundava. O que antes era um murmúrio de conversas baixas transforma-se em uma reverência coletiva, ira como se Deus, ao mesmo tempo, tivessem decidido preparar o coração. Eduardo, sentado com as mãos entrelaçadas, começou a se sentir parte daquele ambiente, não por ser reconhecido, mas por não precisar ser. Era um anonimato acolhedor, diferente do que sentira no ônibus ou na rua. Aqui, ninguém o empurrava ou evitava sentar ao seu lado. Aqui, o silêncio não era o de rejeição, era o de respeito. Ele refletiu. Talvez seja isso que eu venha buscar. Não uma recepção calorosa de tapinhas nas costas, mas um espaço onde eu possa existir sem precisar provar quem sou. Essa sensação se intensificou quando percebeu que um dos diáconos, passando pelo corredor, olhou rapidamente para ele e apenas assentiu com um sorriso discreto. Nenhuma pergunta invasiva, nenhuma tentativa de classificá-lo. E foi assim, sem alarde, que o milionário disfarçado de mendigo fez sua chegada à congregação cristã no Brasil, envolto em um silêncio que não o expulsava, mas o Ebra, mesmo que timidamente, o culto estava prestes a começar, e Eduardo sabia que a experiência que viria a seguir poderia desafiar ainda mais suas convicções sobre fé, acolhimento e o verdadeiro significado de igualdade. Eduardo estava sentado no banco de madeira, observando o templo da congregação cristã no Brasil, pouco antes do culto começar. O ar estava fresco, e a luz que entrava pelas janelas altas parecia cair suavemente sobre cada rosto. Lá fora, o mundo girava com seu barulho habitual, menos buzinas, conversas, passos apressados, mas, ali dentro, era como se um manto invisível de quietude houvesse sido estendido sobre todos. Ele já tinha frequentado muitas reuniões sociais e religiosas em sua vida. Estava acostumado ao barulho e música alta, as conversas paralelas, e até certas demonstrações exageradas para chamar atenção. Por isso, aquele silêncio lhe parecia algo raro, e mais do que raro, era intencional. Era um silêncio que não vinha do constrangimento ou do medo, mas da reverência. Ninguém falava alto, ninguém ria escandalosamente, ninguém parecia impaciente. Cada pessoa ali, fosse jovem ou idosa, se comportava como se soubesse que estava diante de algo sagrado. O mais surpreendente para ele, no entanto, era perceber que sua presença menos com roupas velhas, barba por fazer e aparência desleixada, não havia quebrado essa atmosfera. Não houve cutucões disfarçados entre os fiéis. Não houve afastamento nos bancos, não houve mudança de postura como se quisessem se proteger dele. Sim, alguns o olharam, mas o olhar não era de rejeição. Era no máximo de curiosidade, e até mesmo de compaixão em alguns casos. Eduardo sentiu que aquele silêncio estava, do algum modo, abrindo espaço para que ele estivesse ali. Ele não era um intruso, era apenas mais um homem que tinha entrado para buscar algo. Fosse Deus, fosse paz, fosse um simples lugar para descansar a alma. E essa percepção mexeu com ele. Na vida real, fora dali, o silêncio costumava ser diferente. Ele conhecia o silêncio da indiferença, aquele em que as pessoas passam por você na rua, como se fosse invisível. Conhecia também o silêncio do desprezo, aquele em que o outro evita falar, para não se misturar com quem não considera digno de atenção. Mas aqui parecia existir um silêncio que abraça. Era como se sem dizer nada, as pessoas estivessem comunicando. Você pode estar aqui. Você é bem-vindo. Não precisamos saber quem você é para respeitar sua presença. Enquanto refletia sobre isso, percebeu que um jovem sentado 2 fileiras à frente, tirou do bolso um pequeno inário e o colocou sobre o banco, como se estivesse deixando disponível caso alguém quisesse usar. O gesto foi tão simples, que quase passou despercebido. Eduardo entendeu. Aquele jovem não o ofereceu diretamente para evitar qualquer constrangimento, mas o deixou à disposição, talvez pensando que ele pudesse não ter essa atitude. Reforçou algo que Eduardo começava a sentir, naquele lugar. O cuidado e a atenção vinham disfarçados de simplicidade,
O silêncio, que poderia ter sido um fardo, estava se tornando um descanso. Ele não precisava explicar sua situação. Não precisava inventar uma história. Não precisava justificar a roupa que usava. Ali bastava estar. E pouco a pouco, ele começou a perceber o quanto isso era raro, na maior parte dos ambientes que conhecia. Especialmente os mais elitizados, as pessoas queriam saber quem você era, o que fazia, quanto ganhava, onde morava, com quem andava. Mas aqui, ninguém parecia ter pressa em classificá-lo. Não havia essa urgência de em que selou e me rotulou. Era como se todos tivessem a consciência de que o valor de uma pessoa não está no que veste, ou no que aparenta, mas no que ela é, ou no que ela pode se tornar aos olhos de Deus. Eduardo se lembrou de um versículo que ouvira na infância, ainda na catequese. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Ele não era um homem particularmente religioso, mas naquele momento sentiu que estava experimentando, na prática, o significado dessas palavras. O silêncio também permitia que seus próprios pensamentos viessem à tona. Sem música de fundo, sem ruídos externos, ele começou a se perguntar por que estava ali. Realmente, claro, havia o plano de testar corações. Mas e se esse teste fosse no fundo, para o coração dele? E se Deus estivesse usando aquele disfarce para mostrar algo que ele mesmo precisava ver? Eduardo respirou fundo, tentando afastar essas ideias. Mas não conseguiu. Quanto mais o silêncio se prolongava, mais ele se via forçado a encarar questões internas que costumava evitar, com compromissos, viagens e negócios. Lembrou-se de ocasiões em que, como empresário, havia recebido pessoas em sua sala e as tratado com cortesia apenas porque sabiam se vestir ou falar de forma adequada. Lembrou-se de ter evitado conversar com alguém mal vestido, que pedira ajuda no estacionamento. Aquilo agora o incomodava profundamente. Será que eu teria coragem de encarar a mim mesmo, se estivesse no banco do julgamento? Pen, SOU.se. Fluxo de consciência foi interrompido, quando um dos anciãos se levantou calmamente e, sem microfone, convidou a congregação para um momento inicial de oração. A voz dele não era alta, mas firme, e todos se ajoelharam, inclusive Eduardo, ajoelhar-se. Fazia anos que ele não fazia isso. No começo, sentia um pouco de vergonha, não por estar entre outros, mas porque percebia o quanto estava distante daquele gesto em seu dia a dia. No entanto, ninguém o olhou. Ninguém parecia reparar se ele sabia ou não as palavras, se ficava na posição correta. Era como se cada um estivesse concentrado apenas no seu próprio encontro com Deus. E foi aí que Eduardo teve certeza. O silêncio daquela igreja não era vazio. Ele estava cheio. Cheio de respeito, de introspecção, de abertura para que cada um tivesse seu momento. Cheio de uma hospitalidade que não precisava de abraços apertados, ou palavras bonitas para ser real. O culto prosseguiria. E outras surpresas o aguardavam. Mas para Eduardo aquela primeira lição já estava clara. O silêncio pode ser sim, uma forma poderosa de acolhimento. O silêncio que abraçava todos começou a se transformar lentamente em um leve movimento. Mais pessoas entravam no templo da congregação cristã no Brasil, preenchendo os bancos de madeira de forma natural, sem pressa, mas também sem dispersão. Eduardo no fundo observava cada detalhe com a curiosidade atenta de quem estava ali para entender, não apenas para assistir. Ele percebeu algo que, à primeira vista, poderia passar despercebido para qualquer visitante desatento. Não havia lugares, não existia uma área separada para líderes ou convidados especiais. Não havia placas indicando assentos para pastores, diáconos, músicos ou famílias influentes. Cada pessoa que entrava, olhava o templo, escolhia um banco e se sentava menos fosse na frente, no meio ou atrás. Na vida que Eduardo conhecia, eventos importantes sempre tinham lugares pré-definidos. Em reuniões corporativas, os diretores sentavam na mesa principal e os funcionários comuns ficavam mais afastados. Em festas e celebrações, a disposição dos lugares denunciava quem tinha mais prestígio. Até em algumas igrejas que ele já visitara, havia cadeiras no altar para o corpo pastoral e bancos especiais para visitantes de destaque. Mas ali, nada disso existia. A figura que provavelmente conduziria o culto estava sentada em um dos bancos comuns, misturado à congregação, conversando brevemente com o irmão ao lado. Nenhum gesto de superioridade, nenhuma postura de autoridade acima dos demais. Para Eduardo, aquilo soava quase revolucionário. Ele se lembrou de quando, ainda jovem empresário, foi convidado para um grande evento beneficente. Na época, já começava a se destacar no mundo dos negócios, e por isso, foi colocado em uma mesa próxima ao palco. Observou que aqueles mais afastados eram justamente os voluntários e pequenos doadores, que trabalhavam duro para que o evento acontecesse, mas não tinham um nome que atraía aplausos. Aquilo lhe pareceu normal na época. Menos afinal, é assim que funciona o mundo. Mas agora, sentado entre pessoas que não sabiam quem ele era, começou a questionar essa lógica. O início do culto aconteceu sem anúncios chamativos. Um dos irmãos se levantou e, com simplicidade, saudou a todos, a paz de Deus, irmãos. A congregação respondeu em uníssono, e logo o primeiro hino foi anunciado. Não houve orquestra se preparando com microfones, nem coral se posicionando no palco. Apenas um irmão deu o tom no instrumento, e todos começaram a cantar, cada um de seu lugar. O som, mesmo sem ensaio, era harmonioso e profundo. Eduardo percebeu que até os músicos ficavam nos bancos. Eles não eram separados do restante, não recebiam aplausos, tocavam com devoção, mas sem o foco estar neles. Ira como se todos, pregadores, músicos, visitantes, membros antigos ou novos convertidos, estivessem exatamente no mesmo nível. Essa ausência de distinção visual transmitia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Aqui, somos todos iguais diante de Deus. Para um homem acostumado a viver cercado de status, títulos e símbolos de poder, aquilo era um choque. Ele sabia que no mundo lá fora, igualdade era um conceito bonito, mas raramente praticado de forma verdadeira. Sempre havia uma forma de separar as pessoas, pelo dinheiro, pela influência, pelo conhecimento, pela aparência. Naquele templo, porém, a hierarquia não estava no lugar de assento, ou na roupa que alguém vestia. Se existia uma liderança, ela se manifestava pelo serviço, não pela exibição. Enquanto cantava junto com a congregação menos ainda tímido, tentando acompanhar a melodia, Eduardo começou a sentir algo curioso. Ele não se sentia o estranho. Sim, sua roupa era diferente. Sim, ele não conhecia ninguém, mas não havia barreiras sendo erguidas contra ele. Pelo contrário, a postura coletiva era de inclusão silenciosa, não por bajulação, mas por tratamento natural.
o hino terminou, e outro irmão se levantou para fazer uma oração. Eduardo notou que, novamente, ninguém foi convocado de forma teatral. Era tudo espontâneo. Quando o irmão orou, não falou para impressionar, não usou palavras rebuscadas. Apenas agradeceu e pediu pela reunião, pelos enfermos e pelos ausentes. Eduardo se pegou pensando, será que eu conseguiria viver assim? Sem títulos, sem holofotes, apenas como mais um no banco? Essa pergunta ficou ecoando em sua mente enquanto a reunião prosseguia. Ele sabia que em sua vida normal, sempre havia uma pressão para se destacar, para ser reconhecido, para estar no lugar certo visivelmente. Ali, no entanto, a única coisa que parecia importar era estar no espírito certo. De vez em quando, um irmão passava discretamente pelo corredor, cumprimentando, com um leve aceno ou tocando o ombro de alguém. Não havia pressa, nem necessidade de chamar atenção. Tudo parecia se mover em um ritmo diferente, o ritmo da igualdade. Eduardo também percebeu que mesmo sentando ao lado de pessoas bem vestidas, ninguém se incomodou ou tentou disfarçar o contato. Ele não sentiu olhares de nojo ou desconforto pelo fato de suas roupas estarem gastas. E isso para ele era quase inacreditável. Em outros ambientes, já tinha visto pessoas mudarem de assento para não ficarem perto de quem consideravam desagradável. Visualmente, o mais impressionante é que a ausência de tratamento especial não o fez sentir-se ignorado. Pelo contrário, sentir-se tratado como qualquer outro o fez se sentir parte. Não era um milionário para ser bajulado. Não era o mendigo para ser isolado, era apenas mais um. E talvez, pensou ele, isso fosse mais valioso do que qualquer privilégio que o dinheiro pudesse comprar. Enquanto o culto avançava, Eduardo começou a perceber que essa igualdade não era apenas estética, não sei, apenas de sentar nos mesmos bancos. Era uma filosofia implícita, um jeito de ser, que priorizava o conteúdo sobre a aparência. A música, a oração, a palavra que viria menos, tudo era oferecido para todos, sem distinção. Ele não sabia explicar porquê, mas sentia que aquele ambiente estava provocando uma mudança silenciosa dentro dele. Como se, de repente, estar no meio de pessoas que não precisavam saber de sua história para citá-lo fosse libertadora, né? Mais do que isso, como se talvez fosse assim que Deus o via desde o início. O primeiro hino havia sido anunciado por um dos irmãos, de forma simples, sem ensaios ou entradas marcadas. Apenas o número foi dito, e alguns abriram seus inários. Outros, como Eduardo, ficaram atentos, observando e tentando acompanhar. Um acorde suave saiu do instrumento de sopro. Era como se o som não viesse apenas de um músico, mas de um coração disposto. Logo depois, outro instrumento se uniu, e pouco a pouco, a congregação começou a cantar. A melodia não tinha o brilho dos corais, que Eduardo já ouvira em grandes catedrais, nem a potência técnica das apresentações musicais, que presenciara em eventos de gala, mas havia algo ali que ele não sabia explicar, um calor invisível que parecia envolver cada nota e cada voz. No início, ele apenas observava, olhava para os rostos das pessoas. Alguns cantavam com os olhos fechados, outros olhavam para cima como se estivessem vendo algo além do teto, e alguns mantinham um olhar sereno, fixo nas páginas do inário. Não havia ninguém tentando se destacar, ninguém cantando mais alto para aparecer, ninguém fazendo gestos para impressionar. Era como se todos, de maneira unida, estivessem entregando aquela canção a um único ouvinte. Deus, quando leu as primeiras linhas projetadas em um pequeno quadro à frente, sentiu um arrepio. As palavras falavam de descanso para a alma cansada, de um Deus que acolhe sem exigir aparências, de um amor que não muda com o tempo ou com a condição da pessoa. Era impossível não se sentir atingido, enquanto os versos se sucediam. Eduardo sentiu como se cada frase fosse uma resposta, a algo que ele não tinha coragem de verbalizar. No mundo dos negócios, ele estava acostumado a manter uma postura de controle, de confiança inabalável. Lá fora, ele era o homem das soluções. Mas ali, entre aquelas paredes simples, ele se sentia apenas um ser humano carente de algo que não se comprava. Paz. A cada verso, sentia um peso sair de sobre os ombros. Era como se por alguns minutos, o mundo exterior tivesse sido desligado. Não havia contratos, não havia reuniões, não havia cifras para administrar, apenas a música, e uma sensação de que, talvez, ele estivesse sendo visto por Deus de um jeito que nunca imaginou. Ele se lembrou de algo que um amigo, também empresário, lhe disse certa vez. Você tem tudo, mas vive como se não tivesse nada, porque a paz não está na conta bancária. Na época ele deu uma risada, como quem ouve uma frase bonita, mas pouco prática. Agora sentado no fundo daquele templo, a lembrança vinha como uma flecha certeira. Talvez aquele amigo tivesse razão. Enquanto cantava baixinho, tentando acompanhar a melodia, percebeu que não importava se sua voz não era afinada. Ao seu lado, a senhora idosa que conhecera minutos antes, cantava de olhos fechados, com um sorriso leve no rosto. Seu tom era simples, mas carregado de sinceridade. Aquilo mexeu profundamente com Eduardo, porque percebia que para ela, cantar não era um ato artístico, mas um ato de fé. Na terceira estrofe, algo inesperado aconteceu. Ele sentiu os olhos começarem a marejar. Tentou disfarçar, abaixando um pouco a cabeça, mas as palavras do hino pareciam atravessar qualquer barreira que ainda restava. Era como se Deus estivesse usando aquelas notas e letras para dizer, eu sei quem você é de verdade. E ainda assim, eu te amo. Não era comum para Eduardo se emocionar em público. Em eventos sociais ele sempre mantinha a compostura, mas ali, vestido de mendigo e cercado por pessoas que não faziam ideia de sua verdadeira identidade, não havia razão para manter máscaras. Ele deixou as lágrimas caírem, enquanto o coro chegava ao refrão. A sensação de paz se intensificava. Não, era euforia, não era aquele tipo de emoção que explode e logo se apaga. Era algo mais profundo, como um rio calmo que atravessa a alma, limpando o que encontra pelo caminho e, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho. Eduardo reparou que, mesmo sem conhecer as pessoas ao seu redor, havia uma conexão, invisível, unindo todos ali. Talvez fosse o fato de todos cantarem a mesma letra, a mesma melodia. Talvez fosse porque naquele momento, as diferenças sociais, financeiras e culturais, pareciam inexistentes. Naquele instante, eram todos apenas seres humanos buscando a mesma coisa, a presença de Deus. Quando o hino terminou, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente daquele que antecedeu a música. Antes, o silêncio era de expectativa. Agora, era de gratidão. Alguns irmãos permaneciam de olhos fechados, como se ainda estivessem saboreando a mensagem que acabara de ser cantada. Eduardo respirou fundo. Sentia-se leve, como se tivesse deixado um fardo invisível naquele banco. E ao mesmo tempo, começou a perceber que essa experiência estava mexendo com ele de formas que não havia previsto. Seu teste para avaliar o tratamento que receberia estava se transformando em um teste para o seu próprio coração.
Ele sabia que, lá fora, sua vida voltaria ao normal. Reuniões, cifras, estratégias, pressões, mas agora carregava algo que não tinha quando entrou. Um vislumbre de paz genuína. E essa paz, percebeu, não vinha do conforto material, mas de algo muito mais simples. E, paradoxalmente, muito mais valioso. O pregador ainda falaria. Outros hinos seriam entoados, e ele sabia que mais momentos de impacto poderiam vir. Mas para Eduardo, aquele primeiro hino já tinha cumprido um papel profundo, mostrar que Deus podia falar com ele de forma direta, sem filtros, sem luxo, sem formalidades. E, mais do que isso, mostrar que sua alma estava mais carente de música verdadeira, menos aquela que vem do coração, do que ele imaginava. O silêncio após o hino parecia carregar algo mais do que a ausência de som. Era como se cada pessoa estivesse deixando a melodia repousar no coração. Eduardo ainda sentia o eco das palavras que havia cantado, ou tentado cantar. Mas aquele momento foi interrompido suavemente quando um homem de meia idade, vestido com um terno simples e óculos discretos, se levantou. Ele não carregava papéis, não tinha uma bíblia cheia de marcadores coloridos, não subiu ao púlpito, com postura de orador profissional. Apenas caminhou com calma até a frente, colocou a bíblia sobre o suporte, e fez uma breve oração, pedindo que Deus guiasse sua palavra naquela manhã. Eduardo percebeu imediatamente. Não havia ensaio. Aquele homem não estava ali para seguir um roteiro preparado dias antes. Era como se estivesse se colocando disponível para falar exatamente o que fosse necessário naquele instante. Como se fosse um mensageiro que só recebe a carta no momento de entrega. Lá o pregador começou com um tom suave, quase como se conversasse com amigos, em volta de uma mesa. Falou sobre a parábola do fariseu e do publicano, dois homens que foram orar no templo, mas cujas atitudes diante de Deus eram completamente diferentes. Eduardo conhecia a história vagamente, mas conforme o pregador a narrava, cada detalhe parecia ganhar vida. Ele descreveu como o fariseu se exaltava, listando suas boas obras e se comparando aos outros, enquanto o publicano, cabisbaixo, apenas pedia misericórdia. Aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, citou o pregador, com uma firmeza que parecia atravessar o ar. Eduardo sentiu um aperto no peito. Vestido com roupas velhas, ele estava disfarçado de alguém, humilde menos mais. Por dentro, sabia que carregava o orgulho de quem sempre buscou reconhecimento. Aquele texto bíblico parecia ter sido escolhido para ele. Era como se Deus estivesse usando aquele homem simples para segurar um espelho diante de sua alma. O pregador continuou. Irmãos, não é o que vestimos, não é o que possuímos, não é o que aparentamos que define o nosso valor diante de Deus. É o nosso coração. Podemos enganar os outros, e até nós mesmos, mas Deus vê o que ninguém mais vê. As palavras caíram sobre Eduardo como gotas de água fria, em um dia quente. Ele se lembrou imediatamente de seu plano original, testar corações. Mas será que no fundo, não era o próprio coração que precisava ser testado? Será que ele não tinha vindo ali para se convencer de que as pessoas o julgariam pela aparência, quando na verdade, era ele quem passava a vida julgando? O pregador não conhecia sua história. Não sabia que aquele homem mal vestido era, na verdade, dono de empresas, propriedades e investimentos. Ainda assim, falava como se tivesse lido cada capítulo de sua vida. E a mensagem seguia. Ao homem, sobre o valor da vida diante de Deus, não pelo que acumulamos, mas pelo que somos capazes de entregar em amor, compaixão e serviço. Contou histórias de pessoas que não tinham quase nada material, mas viviam ricas de alegria e fé. Eduardo sentiu uma pontada de vergonha. Quantas vezes ele havia evitado se envolver com causas sociais, porque não tinha tempo? Quantas vezes achou que doar dinheiro era suficiente, sem se dar ao trabalho de olhar nos olhos daqueles que recebiam? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Citou o pregador, e Eduardo fechou os olhos por um instante. Essa frase parecia ter sido colocada ali especialmente para ele. O sermão prosseguia sem pressa, mas também sem exageros. O pregador não gritava, não usava repetições dramáticas, não tentava manipular emoções, apenas falava, com convicção e serenidade. E, paradoxalmente, era justamente essa falta de espetáculo que tornava cada palavra mais forte. Eduardo se pegou pensando que, em muitas palestras motivacionais que assistira, a forma era impecável. Luzes, sons, storytelling, técnicas de oratória. Mas na essência, pouco mudavam dentro dele. Já aqui, naquele templo simples, sem microfones, com um pregador sem status, algo profundo estava acontecendo. Quando o pregador falou sobre amor, não foi no sentido abstrato ou romântico. Ele descreveu amor como ação prática, como colocar o outro acima de si mesmo, como enxergar valor onde o mundo só vê descarte. Eduardo se lembrou, sem querer, da forma como havia tratado um ex-funcionário anos atrás. O homem, que passava por problemas pessoais, começou a ter quedas de rendimento. Em vez de buscar entender e ajudar, ele simplesmente o demitiu para manter a eficiência da empresa. Nunca mais soube dele. Agora sentado ali, percebeu que talvez tivesse perdido uma oportunidade de praticar exatamente o tipo de amor que estava ouvindo. O pregador também falou sobre humildade, e Eduardo entendeu que não se tratava de vestir roupas simples ou fingir que não tinha posses. Humildade era reconhecer que tudo o que se tem é passageiro, e que ninguém é melhor que ninguém, diante de Deus. O dia em que a vida acabar, irmãos, não levaremos nada do que conquistamos aqui, mas levaremos aquilo que construímos no coração, concluiu. Olhando para a congregação, essa frase ficou gravada na mente de Eduardo como uma tatuagem invisível. Ele sabia que tinha construído muito no mundo externo, prédios, negócios, reputação, mas e no coração? O que ele tinha construído ali? O pregador encerrou pedindo que cada um refletisse sobre o que estava realmente buscando na vida. Se o que buscamos não puder ser levado para a eternidade, talvez não valha tanto quanto pensamos, disse, com um tom sereno, mas firme. Eduardo sentiu como se aquele culto, até agora, fosse uma sequência de mensagens codificadas, que só ele entendia completamente. O hino havia falado sobre descanso para a alma. Agora, a pregação falava sobre o perigo de viver apenas para acumular e se exaltar. As peças se encaixavam. Ele respirou fundo. Seu plano misterioso estava perdendo o sentido original. O disfarce de mendigo, que parecia uma jogada inteligente, para revelar a hipocrisia dos outros, agora estava servindo para revelar algo muito mais desconfortável, sua própria necessidade de transformação. Quando o pregador voltou ao banco, não houve aplausos, apenas um momento de silêncio reverente, como se todos estivessem digerindo o que haviam acabado de ouvir. Eduardo não sabia se as outras pessoas sentiam o mesmo que ele, mas, para si, sabia, aquela palavra havia sido para ele, e no fundo, ele se perguntava, será que não era para isso que ele tinha vindo? Não para julgar, mas para ser alcançado?
O silêncio após a pregação não durou muito. Um homem magro, de rosto marcado pelo tempo e pelas lutas, se levantou. Seu terno simples estava limpo, mas visivelmente gasto, e a gravata um pouco desalinhada. Não parecia um orador experiente. Seus passos até o centro do templo eram tranquilos, mas carregavam um peso invisível. Quando começou a falar, sua voz tinha um tom sereno, quase tímido. A paz de Deus, irmãos. A congregação respondeu em uníssono. E ele continuou. Eu quero contar o que Deus fez na minha vida, porque eu sei que ele é fiel, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Eduardo, sentado ao fundo, endireitou a postura. Sempre se interessara por histórias de superação. Mas no mundo corporativo, elas costumavam vir acompanhadas de números, estratégias e frases motivacionais. Ali, porém, não havia slides nem gráficos. Apenas um homem contando algo vivido, e isso já era o suficiente para prender sua atenção. O irmão começou dizendo que, alguns anos atrás, havia perdido o emprego. Trabalhava como operário em uma fábrica havia mais de 20 anos, mas a empresa fechou repentinamente. Ele tinha uma esposa e 2 filhos pequenos para sustentar. As economias acabaram rápido, e as portas de novas oportunidades pareciam fechadas. Eduardo se viu lembrando de um período em que um de seus negócios entrou em crise. Mas para ele, crise significava reduzir lucros e apertar orçamentos. Nunca. Pastor Phone, ouvir aquele homem dizer que chegou a ter dificuldade para comprar pão para os filhos, mexeu com algo dentro dele. O irmão prosseguiu, contando que, mesmo nos dias mais difíceis, ele e sua família se reuniam para orar. Não oravam pedindo riqueza, mas pedindo que Deus não deixasse faltar o necessário. Irmãos, nunca faltou, disse ele, com um brilho no olhar. Contou que vizinhos apareceram oferecendo alimentos sem saber da situação. A mamãe, distante, conseguiu indicá-lo para um trabalho temporário. Pequenos milagres, segundo ele, que mantiveram a família firme, até que conseguisse um novo emprego. Eduardo sentiu uma mistura de admiração e desconforto. Admiração por ver alguém tão seguro ao dizer que Deus cuidou de cada detalhe. Desconforto por perceber que, se estivesse no lugar daquele homem, talvez tivesse reclamado, se revoltado, ou até mesmo perdido a fé. O testemunho continuava. O irmão disse que durante aquele período, aprendeu algo que dinheiro nenhum poderia. Ensinar o valor da gratidão diária. Eu agradeci até por um prato simples de arroz e feijão, porque sabia que tinha gente que nem isso tinha, contou, com a voz embargada. Eduardo olhou para o chão. Quantas vezes ele havia sentado à mesa de restaurantes caros e reclamado da comida? Quantas vezes deixou pratos pela metade porque não estava no ponto certo? Era impossível não se comparar. O homem encerrou dizendo que hoje, mesmo tendo um emprego estável novamente, nunca esquece de onde Deus o tirou. A verdadeira riqueza não é o que está na conta, mas o que está no coração. E no meu irmãos Deus colocou paz. E paz é algo que ninguém pode comprar. Essas palavras bateram fundo. Paz. Exatamente o que Eduardo vinha buscando sem saber. Ele tinha estabilidade financeira, reconhecimento social e poder de decisão. Mas paz, essa lhe escapava como areia entre os dedos. Quando o irmão voltou para seu banco, não houve aplausos. Apenas um breve momento de silêncio, e depois, um novo quê? Mas dentro de Eduardo, o eco daquelas frases continuava vibrando. Ele percebeu que havia algo de poderoso na simplicidade daquele testemunho. No mundo dos negócios, contar histórias era uma técnica. Você escolhia os detalhes, certos, omitindo outros, para construir uma narrativa inspiradora e convincente. Aqui, não havia técnica. O homem falou como se estivesse conversando com amigos de longa data, sem preocupação em impressionar. E paradoxalmente, foi justamente isso que o impressionou. Eduardo começou a se perguntar se, em toda sua vida, já tinha parado para ouvir, com verdadeira atenção, alguém que tivesse tão pouco, e ainda assim, tanto para ensinar. Na sua rotina, a maior parte das conversas girava em torno de investimentos, viagens, compras e oportunidades de negócios. Falar sobre gratidão pelo arroz e feijão, isso simplesmente não fazia parte do seu mundo. E no entanto, ali estava ele, sentado, absorvendo cada palavra como se fosse uma lição vital. Uma frase do pregador anterior voltou à sua mente. Se o que buscamos não puder ser levado para a eternidade, talvez não valha tanto quanto pensamos. Agora, unida ao testemunho que acabara de ouvir, essa ideia ganhava corpo. Talvez ele estivesse investindo pesado naquilo que no fim não teria valor algum diante de Deus. Eduardo imaginou o irmão voltando para casa depois daquele culto, provavelmente para uma casa simples, com móveis usados e sem luxos. E mesmo assim, sentindo-se rico de uma forma que ele, com toda a sua fortuna, ainda não havia experimentado. Essa comparação, longe de despertar inveja, gerou nele um desejo estranho. Experimentar aquela mesma paz. Foi nesse momento que percebeu algo que seu teste inicial, entrar na CCB como mendigo para ver como seria tratado, já não importava tanto. As pessoas não apenas o trataram com respeito, elas o trataram como igual. Mas mais do que isso, o conteúdo daquele culto estava virando um espelho para sua vida, revelando que talvez ele fosse o mais necessitado naquela sala. Quando o cântico seguinte começou, Eduardo não cantou, não porque não quisesse, mas porque estava digerindo tudo o que ouvira. Sentia que cada palavra daquele testemunho era uma espécie de convite para repensar prioridades. Ele sabia que poderia voltar para casa e continuar vivendo exatamente como antes. Poderia tirar a roupa surrada, vestir seu terno caro, pegar seu carro importado e seguir com seus negócios. Mas no fundo, sabia que algo havia mudado. Uma semente tinha sido plantada a menos, e se ele permitisse, essa semente cresceria. A música terminou e o culto seguiu. Mas para Eduardo, aquela manhã já tinha sido marcada para sempre. E ele começou a perceber que, às vezes, Deus escolhe falar não através de quem tem mais preparo ou mais voz, mas através de quem fala com o coração e o faz com simplicidade. Após o cântico que se seguiu ao testemunho, um dos anciãos se levantou e com voz calma, anunciou: "Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus." Não havia alarde, música de fundo ou apelos emocionais. Apenas um convite simples. Eduardo observou enquanto todos se ajoelhavam nos bancos, alguns apoiando os braços no encosto da frente, outros com as mãos entrelaçadas. Ele hesitou por um segundo. Não lembrava a última vez que havia se ajoelhado para orar. No mundo corporativo, sua postura era sempre de firmeza, de controle de quem comanda. Parecia uma atitude de vulnerabilidade menos, algo que ele não estava acostumado a mostrar.
Mas, vendo que todos o faziam, e sentindo que não era um gesto para impressionar ninguém, ele lentamente se ajoelhou. O banco de madeira era duro, o chão frio. Não havia nada de confortável naquele ato físico, mas ao mesmo tempo, havia algo de profundamente simbólico. Ele estava abaixando a si mesmo, literalmente. Diante do o silêncio que se seguiu, foi diferente de qualquer outro silêncio que já tinha experimentado. Não era o silêncio constrangedor de reuniões tensas, nem o silêncio de cerimônias formais. Era um silêncio cheio de vida, como se cada respiração, cada sussurro de oração, fosse um fio ligando aquelas pessoas ao céu. No início, Eduardo não sabia o que dizer. A oração não era guiada por um líder com frases prontas para serem repetidas. Cada um falava com Deus como quisesse, em voz baixa, quase um murmúrio. Ele percebeu palavras soltas vindo de diferentes direções. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia. Abençoa a minha família. E então, algo estranho aconteceu. Enquanto permanecia ali, tentando encontrar palavras, ele sentiu um calor suave tomar conta do peito. Não era físico, como febre. Era um calor que parecia vir de dentro para fora. Uma sensação de acolhimento. De repente, foi como se o peso que ele carregava nos ombros há anos começasse a se dissolver, sem perceber. Lágrimas começaram a escorrer. No começo, tentou segurá-las. Não queria perder o controle mesmo ali, mesmo disfarçado de mendigo. Mas as lágrimas vinham acompanhadas de uma sensação tão intensa de alívio, que ele já não se importava mais. Naquele instante, imagens passaram por sua mente como um filme acelerado. O rosto de pessoas que ele magoou, negócios, onde colocou o lucro acima de tudo, momentos de arrogância, oportunidades perdidas de fazer o bem. Não era uma acusação cruel. Era como se Deus estivesse mostrando tudo isso para, em seguida, cobrir, com uma frase silenciosa. Eu sei. E ainda assim, eu te amo. Eduardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas murmurou: Senhor, eu não sei orar. E para sua surpresa, essa frase foi suficiente, porque a resposta não veio em forma de voz audível, mas em forma de certeza, no coração. Eu sei, mas eu sei ouvir o que você não consegue dizer. Quanto mais ele permanecia de joelhos, mais percebia que não estava sozinho. Não apenas porque havia dezenas de pessoas ao seu redor, mas porque sentia uma presença real. Não era imaginação, não era emoção barata. Era como estar diante de alguém invisível, mas absolutamente real, e infinitamente amoroso. Essa presença não o acusava, não o ridicularizava, não o tratava com a frieza que ele temia receber um dia de Deus por causa de seus erros. Pelo contrário, era uma presença que o envolvia, como um pai que abraça o filho que volta para casa depois de muito tempo longe. Lágrimas escorriam livremente. Agora, ele nem tentava escondê-las. Sentia que cada gota levava embora um pouco do orgulho, um pouco da dureza que ele havia cultivado por anos. E pela primeira vez, percebeu que riqueza nenhuma, viagem nenhuma, conquista profissional nenhuma, havia lhe dado aquilo. A sensação de estar plenamente aceito, sem máscaras, sem títulos, sem nada para oferecer em troca. Enquanto isso, as orações ao seu redor continuavam. Algumas pessoas pediam por saúde, outras agradeciam por bênçãos recentes, outras choravam em silêncio. Havia um senso de unidade que ele nunca experimentara antes. E a grande revelação para ele foi: todos ali eram iguais. Ninguém mais perto ou mais longe de Deus por causa da conta bancária ou do status social. Ajoelhado, Eduardo começou a balbuciar agradecimentos. Obrigado, obrigado. Não sei nem pelo que exatamente, mas obrigado. E de repente percebeu que esse obrigado tinha um peso enorme. Ele estava agradecendo, não por bens, não por vitórias, mas por estar vivo, por poder sentir aquilo, por perceber que ainda havia tempo para mudar. Quando o ancião disse amém, todos se levantaram devagar. Eduardo permaneceu mais alguns segundos de joelhos. Não queria que aquele momento acabasse. Sentia que de alguma forma havia sido tocado por algo que o marcou para sempre. Ao se levantar, seus olhos ainda estavam vermelhos, mas não se importou. A senhora idosa sentada ao seu lado, lhe lançou um sorriso breve, como quem reconhece no outro a mesma paz que também experimentou. Ninguém perguntou por que ele chorou. Ninguém quis saber sua história. Era como se todos entendessem que, naquele instante, cada um havia vivido seu próprio encontro com Deus. Enquanto se sentava novamente, Eduardo percebeu que algo fundamental havia mudado. O plano inicial de testar corações havia se transformado em uma experiência que testou o dele. E naquele teste ele havia descoberto que, apesar de toda sua autossuficiência aparente, era um homem carente e menos carente de Deus, de humildade, de paz. Mais do que qualquer negócio bem-sucedido, mais do que qualquer aplauso ou reconhecimento. Ele sabia que carregaria para sempre a lembrança daquele momento. O dia em que se ajoelhou como um mendigo e se levantou como alguém que descobriu o valor de ser filho. O culto chegou ao fim sem pressa, mas também sem prolongamentos desnecessários. Não houve anúncio de atividades, não houve um desfile de líderes, não houve nenhum show de despedida. Apenas uma oração final simples agradecendo a Deus pela palavra e pelo privilégio de estarem juntos naquele dia. Eduardo, ainda sentado, sentia que o tempo havia passado de forma estranha. Menos parecia ter ficado ali apenas alguns minutos, embora soubesse que mais de uma hora havia transcorrido. O que era diferente é que, ao contrário de muitas reuniões corporativas onde olhava o relógio, desejando que acabassem, naquele lugar ele não queria que terminasse. As pessoas começaram a se levantar. Algumas foram diretamente para a porta. Outras ficaram conversando baixinho. Eduardo não sabia bem o que fazer. Parte dele queria sair rápido, como havia entrado, mantendo o anonimato do seu disfarce de mendigo. Mas outra parte, a que havia sido profundamente tocada naquele culto, queria permanecer um pouco mais, talvez para gravar na memória cada detalhe. Ele ficou em pé e começou a caminhar lentamente em direção à saída. E então, algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, com um lenço florido na cabeça e um sorriso aberto, aproximou-se e apertou sua mão. "A paz de Deus, irmão", disse ela, orrando-o nos olhos, com uma ternura que o desarmou completamente. Eduardo ficou sem saber o que responder. Não lembrava de alguém, fora do ambiente familiar, lhe dirigir um olhar tão genuíno nos últimos anos. Murmurou um tímido: "A paz de Deus". Seguiu mais alguns passos e foi abordado por um homem alto, de barba grisalha, que colocou a mão em seu ombro. "Deus abençoe sua vida, meu irmão", disse, com um tom que não soava como mera formalidade. Eduardo apenas assentiu, sentindo algo esquisito. Aquelas pessoas não pareciam estar cumprimentando por obrigação ou protocolo, mas porque realmente queriam transmitir um pedaço de carinho. Na porta, um grupo de jovens estava reunido. Uma das moças, com um sorriso tímido, disse: "Foi bom ter o senhor aqui. Volte sempre". Ele sorriu de volta, tentando esconder a emoção. "Ninguém lhe perguntou quem é você",
ou o que faz da vida. Ninguém comentou sua roupa surrada, seus sapatos gastos, ou seu cabelo desalinhado. O que viam, aparentemente, era apenas mais um irmão na fé. Isso o deixou pensativo. No seu mundo, os cumprimentos costumavam vir acompanhados de uma leitura rápida da pessoa. Roupas, acessórios, postura, carro estacionado lá fora. As conexões eram feitas, na maioria das vezes, com base em interesses. Mas ali, não havia nada disso. Era como se a única moeda de valor fosse o afeto genuíno. E o mais curioso, ninguém parecia querer algo dele. Ele, acostumado a relacionamentos onde sempre havia um segundo interesse, uma parceria, um investimento, uma troca de favores, agora se via cercado de gente que simplesmente lhe oferecia um sorriso e uma saudação, sem esperar nada em troca. Enquanto caminhava até a calçada, outro homem, mais jovem, se aproximou e disse: "Irmão, não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração que eu precisava te dizer. Ele te ama e sabe exatamente o que você está passando." Eduardo congelou por um instante. Como aquele rapaz poderia imaginar que por trás da fachada de mendigo estava um homem com contas bancárias milionárias, mas também com um vazio no peito que nenhuma fortuna preenchia? "Obrigado", respondeu, sentindo que a voz quase falhou. Ali, na porta do templo, o clima era leve. Não havia pressa para irem embora. Pequenos grupos conversavam. Alguns riam, outros se despediam. O vento frio da manhã batia em seu rosto, mas ele sentia um calor interno que não vinha do sol, vinha das interações simples, mas carregadas de significado. Eduardo notou que, em momento algum, sentiu o peso do julgamento. E isso o fez refletir. Talvez, no fundo, esse fosse o verdadeiro teste que ele queria fazer. Não se tratava apenas de saber se alguém lhe daria um lugar para sentar, ou se lhe ofereceria um cumprimento. Tratava-se de sentir se as pessoas o veriam como um igual, independentemente de como ele se apresentasse. E a resposta estava ali, clara. Sim, o viam. Ao descer os últimos degraus, percebeu que não queria perder esse momento. Olhou para trás e viu a fachada simples da congregação, com a porta ainda aberta. Algumas pessoas do lado de dentro continuavam a trocar abraços. E, apertos de mão, ele sabia que poderia voltar, talvez até sem disfarce, quem sabe. Mas, naquele instante, queria guardar o impacto de ter sido recebido como ele realmente precisava ser, sem filtros, sem pré-julgamentos. No fundo, sentia que aquele cumprimento fraterno tinha sido mais do que um gesto social. Era como se, através de cada sorriso, Deus estivesse dizendo: "Eu te vejo e te recebo, assim como você é." E para um homem que sempre acreditou que precisava provar seu valor, aquela era uma das maiores surpresas de sua vida. O vento frio da manhã o acompanhou até a esquina. Eduardo caminhava devagar, como se cada passo fosse uma despedida daquele lugar que, por algumas horas, tinha sido um refúgio inesperado. O barulho distante dos carros contrastava com o silêncio reverente, que ainda ecoava nele. Não o silêncio físico, mas o silêncio interno, menos aquele que só surge quando algo maior do que você mesmo ocupa espaço dentro da sua alma. Não olhou para trás de novo. Não porque quisesse esquecer, mas porque sentia que já havia levado o suficiente dali para nunca mais perder. Ao virar a rua onde seu motorista o esperava, ele o havia deixado alguns quarteirões antes, para não chamar atenção. Eduardo quase sorriu ao lembrar-se do plano original. O objetivo era simples: vestir-se como um mendigo e testar as igrejas, ver como reagiriam, anotar mentalmente os julgamentos, medir a hospitalidade. Era um experimento social, algo quase divertido, até um pouco cínico, mas o que aconteceu não estava nos seus cálculos. Quando entrou no carro, o motorista o olhou de relance pelo retrovisor, talvez intrigado pelo rosto marcado de lágrimas e olhos vermelhos. "Está tudo bem, senhor?" perguntou com cautela. Eduardo respirou fundo, apoiando as mãos nos joelhos. "Está diferente." O carro arrancou. Ele encostou a cabeça no banco e deixou que a cidade passasse rápida pelas janelas. Mas por dentro, nada estava passando rápido. Tudo parecia em câmera lenta. A lembrança dos cumprimentos na saída. As mãos que o apertaram com sinceridade, o olhar sereno da senhora idosa, a frase do jovem dizendo que Deus sabia o que ele estava passando. No fundo, sabia que aquela experiência tinha aberto algo que ele não conseguiria fechar. Não era apenas emoção, não era uma curiosidade satisfeita. Era um chamado silencioso, algo que o dizia: "Você não precisa continuar vivendo como antes." Chegando em casa, passou pela grande porta de madeira maciça e pelo hall com lustres caros. Aquela entrada, que tantas vezes servira como símbolo de status para visitas, agora lhe pareceu fria. Andou pelos corredores largos sentindo o eco dos próprios passos. Tudo ali era confortável, mas nada ali era vivo. Foi até a sala de estar, tirou o casaco velho que usara no disfarce e duxou sobre a poltrona. Sentou-se no sofá e ficou olhando para as próprias mãos. Pensou em quantas vezes aquelas mãos haviam assinado contratos milionários, apertado mãos de empresários importantes, segurado taças de cristal em jantares de gala. E, ainda assim, hoje, o que mais lhe marcava era o toque simples e firme de um irmão desconhecido na saída do culto. Ali, no silêncio da sua casa luxuosa, Eduardo fez a primeira de várias decisões que viriam. Rever suas prioridades. Não. De forma impulsiva, vendendo tudo e sumindo do mapa. Mas começando pelo que era mais urgente, sua vida interior, prometeu a si mesmo que voltaria à congregação. Não para vestir outra vez o disfarce, não para testar as pessoas, não para colecionar histórias, mas para ouvir. Não sabia se algum dia revelaria àqueles irmãos quem realmente era. Talvez sim, talvez não. Mas no fundo isso pouco importava. O que importava era que pela primeira vez em muitos anos sentia-se genuinamente desejoso de estar em um lugar, não pelo que podia ganhar, mas pelo que podia receber de graça menos, e não estava falando de dinheiro. Levantou-se e foi até a varanda. O sol começava a romper as nuvens, dourando as fachadas dos prédios à distância. Respirou fundo, sentiu que aquele dia não tinha sido apenas uma experiência social, mas um divisor de águas. Talvez ainda fosse o mesmo homem aos olhos do mundo, o empresário, milionário, bem-sucedido, dono de várias empresas. Mas dentro dele, algo já não era igual. Era como se, debaixo de todas as camadas de poder, influência e riqueza, tivesse finalmente encontrado o menino que um dia acreditou que Deus se importava com ele. E agora, aquele menino queria reaprender a viver. Eduardo não sabia onde essa jornada o levaria, mas sabia como começaria. Voltando ao mesmo lugar, sentando-se no mesmo banco, talvez até ao lado da mesma senhora do lenço florido. Desta vez, não como um estranho em teste, mas como alguém que precisava estar ali. E no íntimo, fez uma última promessa silenciosa. Senhor, eu vou voltar. E não vou voltar para observar, mas para te encontrar. Essa, ele sabia, seria a decisão que mudaria tudo.